E a gente sabe que uma boa educação começa pela escolha da escola, né? E é nessa época do ano que as instituições de ensino abrem processos de reservas de vagas e milhares de pais partem em busca da primeira ou de uma nova escola para os seus filhos. E a escolha da escola ideal para os pequenos é o nosso assunto de hoje do quadro Papo de Mãe. Bom, e quem está com a gente hoje é o Anderson Gama para trazer essas dicas e contar como será esse processo de escolha para os principais pais aí, porque é a data, Anderson, ideal para os pais ficarem meio que assim, enlouquecidos nesse sentido, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, essa época do ano os pais procuram bastante. É normalmente a época que eles estão decidindo e fazendo a escolha final, tanto para a primeira vez do filho na escola ou às vezes numa mudança. Então é realmente uma época que as visitas na escola são bem intensificadas. São bem intensas também, né? Com mais frequência. E isso que eu ia te perguntar, Anderson, a escolha, por exemplo, qual que é o ponto principal que hoje os pais levam em consideração que priorizam a escola ideal para as crianças? Bom, nesse ponto eu acho que o primeiro ponto que as famílias sempre procuram é a segurança. Eu acho que a segurança é um ponto essencial, principalmente não só a segurança física do ambiente, mas o ambiente que a escola promove para o filho, né? Em segundo ponto, que a gente vê muito que as famílias têm uma demanda pela o que a escola oferece, tanto de ambiente escolar, quanto também de preparo, de pensamento em futuro, o que aquela escola vai promover para a criança e o clima que aquela escola promove para o aluno, né? Seja para os amigos, seja os eventos. Então, hoje o que a gente vê que as famílias procuram muito, além da segurança, é esse ambiente, um ambiente positivo, principalmente depois da pandemia, que todo mundo sofreu bastante, sentiu falta da escola. O que a gente mais vê hoje são as famílias procurando uma escola que tem um ambiente positivo. Exatamente. E outra coisa que eu ia te perguntar, outro ponto que eu ia levar em consideração também, Anderson, o preço e a localização, eles também são discutidos durante a escolha da escola ideal? Realmente a distância, às vezes ela é um ponto decisório, porque se a família não tem a possibilidade de levar até a escola, ou muda muito a logística da família, e às vezes é difícil de achar um transporte, às vezes a escola não tem o transporte próprio, então tem que depender de um condutor, e aí às vezes a coisa não funciona muito bem. Então a distância ela é um ponto, mas ela não é excludente. Então, por exemplo, a gente trabalha às vezes com crianças que estudam a 30, 40 quilômetros do colégio. Nossa. E isso não é um problema para nós. Mas às vezes em muitas situações se torna um problema. E o preço, sim, ele precisa estar dentro do orçamento da família, quando a gente fala de uma escola particular, né? Porque mesmo para uma escola pública, não existe o preço, mas existe o preço da distância e tudo mais. Então é importante que a família tenha isso bem planejado, né? Porque também não adianta você fazer todo um planejamento, adorou uma escola e às vezes ela não está dentro do orçamento familiar, e isso faz com que a criança sofra, porque não adianta a criança começar e depois ter que sair. Então é muito importante que a família tenha esse cuidado sim, para que a criança possa ter um planejamento, porque a gente fala que escolha de escola uma escolha, não é igual a um produto que você compra e depois troca. É um casamento de longo e longo prazo. Então tem que pensar, porque a criança vai criar muitos vínculos ali. Então é importante que a família, quando toma essa decisão, não pense só naquele ano, mas pense a longo prazo. E Anderson, você falou de um ponto aí que também é muito importante, que seria a adaptação da criança. A gente sabe que existem muitas famílias que nesse final do ano, elas têm a opção, né, por mudança, por trocar de escola. E a adaptação também vale muito levar isso em consideração também, não é? A questão das crianças. Com certeza, porque a escola ela é um patrimônio da infância. Então, se achar que a escola não tem o papel de cuidar da criança e também dessas adaptações de amizades, de ciclos sociais, aí a escola também tem que se responsabilizar por isso. Então a família ela precisa estar atenta que mudar de escola para uma criança é todo um contexto, todas as interações, e isso tem que estar muito bem alinhado. Claro que em questão de currículo, existem variações de uma escola e outra, então às vezes tem que tomar um cuidado, que às vezes o que uma escola viu de um jeito, a outra escola vai lecionar de outro, isso pode criar uma certa dificuldade de adaptação, o sistema de avaliação.
Então, mas essas adaptações a criança ela tira de letra. Agora, o que é importante para a escola e para a família dar para a criança é essa segurança e essa afirmação. Então, essa preocupação de criar momentos de integração, eventos, atividades, tanto no esporte quanto na cultura, porque é isso que faz com que as crianças lembrem. E se a gente for lembrar quando criança, a gente lembra desses momentos da escola, lembro também. Talvez aquela aula de matemática, de química, você não lembre, mas aquele momento que você teve uma participação, uma brincadeira com seus amigos, isso é o que fica na memória. Então a escola tem que ter essa preocupação de criar essas memórias positivas, porque isso faz com que o ambiente seja bom. Que bacana. E também, Anderson, a questão da metodologia também. A metodologia, os pais também é discutido entre eles também, não é? Hoje a gente tem no universo de escolas muita possibilidade, né? Quando a gente fala de metodologia, existem escolas mais tradicionais, existem escolas construtivistas, escolas de uma linha específica, né? Mas eu acho que mais importante que isso é a família ter confiança no trabalho da escola. Porque hoje, mesmo na área da pedagogia, existem vertentes diferentes, mas é impossível dizer qual é a melhor. É a mais adequada para o ambiente familiar e para o ambiente do contexto social daquela criança. Então, a gente não vai disputar qual é a melhor solução pedagógica, mas a família tem que ter confiança e entender aquele processo. Se a família escolhe uma escola um pouco mais moderna, no modelo mais construtivista, e espera que todo dia tenha lição de casa, não vai dar certo. Agora, se a família quer um modelo um pouco mais tradicional, mais sistemático, e aí a escola não trabalha dessa maneira, a família não vai entender esse processo da escola. Então é importante que a família conheça e confie no processo da escola e cobre sim, queira explicação. Também achar que a escola não tem que prestar contas é um absurdo. Exato. Mas a gente tem que mostrar o que a gente acredita e mostrar como que aquilo funciona. E eu acho que mais importante que o método é a família olhar os resultados. Então observar alunos, ex-alunos daquela escola, como que eles encaram esse modelo. Funciona? E aí sim ela ganha mais confiança para deixar o filho naquele ambiente. Que bacana. E Anderson, vale lembrar também que existem também os valores da família, não é mesmo? Você explicou muito bem essa questão, que entra também a questão dos valores que a família já traz de outras gerações, que também tem esse impacto na escolha das escolas, não é? Exatamente. Vale lembrar que a escola é um ambiente onde você coloca numa sala de aula, às vezes 20, 30 crianças com histórias diferentes, com valores familiares diferentes, então é importante que a família esteja alinhada com o que a escola se propõe também, né? Por exemplo, existem muitas escolas confessionais, então depende, não adianta uma família que às vezes não tem um interesse por um lado espiritual religioso e coloca numa escola que é confessional. Por outro lado, a mesma coisa, a família às vezes escolhe uma escola um pouco mais laica, mas espera da escola um posicionamento religioso. Também não vai acontecer. Então é muito importante que a família esteja alinhado com o posicionamento da escola, que as escolas se posicionem de maneira clara para também não dizer que não é bem assim. Então a escola precisa ter um posicionamento para não pegar ninguém de surpresa. Porque acho que a confiança é isso. Quando todo mundo fala o que vai fazer e cumpre o que falou que faz, existe essa relação de confiança. Quando isso começa a ficar meio confuso, a comunicação fica com muito ruído, um disse uma coisa, age de outra maneira, aí os problemas acontecem e isso chega na criança. Então, escola e família têm que estar preocupados novamente em dar um ambiente de segurança para a criança. Quando isso acontece, as coisas funcionam muito bem. Exato. E Anderson, como a gente mencionou no começo da nossa entrevista, é uma época que os pais começam a procurar realmente as escolas. E estrategicamente falando, escolher os pais irem em muitas escolas ao mesmo dia ou no período de 2 ou 3 dias seguidos, é uma boa estratégia ou não? Eu acho que varia muito, né? Acho que é importante conhecer mais que uma escola, 2 até 3. Eu acho que é importante para a família entender, né? O que a estrutura oferece, então em questão tanto predial quanto de salas de aula, em proposta pedagógica, o que fornece fora do horário da escola, todo o ambiente e entender essa relação também, às vezes, até de custo-benefício. Então, eu acho que ter várias comparações é importante. Agora, a gente já conheceu, por exemplo, famílias que estudam lá que já visaram 17 escolas. 17. Tudo bem. É o que a família precisa para criar confiança na escolha dela. Mas eu acho que nisso, se a família não acha nenhuma escola adequada, precisa repensar. Será que eu não estou exigindo da escola coisas que não são da escola?
Mas eu acho que visitar algumas escolas é importante. Todas no mesmo dia vai muito do calendário da pessoa, nem sempre todo mundo tem uma segunda ou uma terça livre. Mas é importante que faça rápido, porque o que a gente mais vê, isso o que mais dói, é às vezes a família leva ali 2, 3 meses para decidir e quando decide vai na escola não tem mais a vaga disponível. Então é importante que a família seja ágil nisso, porque as vagas é como se fosse uma grande dança das cadeiras. Uma hora as vagas em determinada escola acabam e não dá para ficar esperando. Então é importante que a família, principalmente nesse mês de novembro, no máximo em dezembro, já se posicione e alinhe com a escola, a parte é burocrática, porque senão é muito ruim você criar na criança toda aquela expectativa e quando chega na hora de fazer a matrícula não tem a vaga disponível e isso realmente para a criança é um problema. E você mencionou aí sobre essa expectativa nas crianças, Anderson. Muitos pais também levam as crianças para irem nessas escolas para conhecer. Também é um ponto que é mito, aquela questão que eu te pergunto, leva ou não leva? Deixa essa questão para os pais, porque vamos supor, a criança adorou a escola, só que os pais não. E aí? Nessa situação, o que fazer? Eu acho que a criança precisa ter em algum momento a visita na escola, independente da escolha dos pais, né? A gente até recomenda, às vezes se a família quer ter um tempo mais tranquilo para conversar ali durante a matrícula, que converse, vá primeiro a família, depois leve sim a criança, porque a criança só conhecer a escola no primeiro dia de aula é muito ruim. Nós até fazemos ações em janeiro para que as crianças vão conhecer a escola antes, para não ficar com aquela cara de perdido, primeiro dia de aula, né? Porque esses 4, 5 primeiros dias de uma criança numa escola nova diz muito sobre ela o ano todo, né? Então é importante criar esse ambiente. Mas a decisão tem que ser dos pais, eu acho que isso é importante. A criança tem que gostar e a criança gostar do ambiente é um ponto importante para ser levado em consideração. Mas é o adulto que está ali sobre o poder de decisão, né? Mas claro, quando uma criança vê o ambiente, gosta, percebe que ela não gostou só de um brinquedo, ela gostou do ambiente da escola, já é um bom posicionamento para a família fazer uma escolha. Exato. Anderson, muito obrigada pelas dicas. Eu acho que já tirou aí várias dúvidas dos pais que estão nos assistindo aqui no Band Mulher. Obrigada por ter vindo aqui trazer esse assunto aí que é de tanta relevância agora, principalmente nessa época do ano. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, sempre um prazer.